Sá Miranda e Associados? Qual é a situação? Que balanço é que faz desta sociedade? Ora, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. A história da Sá Miranda é uma história curta, é uma sociedade recente, tem 8 anos, como disse. Cresceu de um núcleo societário formado inicialmente por 4 sócios e tem tido um crescimento consistente e um crescimento, enfim, progressivo ao longo dos últimos 8 anos. Entretanto, há cerca de 3 anos atrás, o corpo societário foi ainda completado com mais uma sócia e neste momento, para além de mim, a Célia Sá Miranda, o Pedro Sá, o André Pinto Rocha e a Helena Braga Marques constituem, de facto, a estrutura da sociedade. Como é que ela se desenvolveu? Ela nasce com objetivos. A ideia dos sócios era exercer a advocacia de um modo profissional e, portanto, profissionalizado. Portanto, a advocacia não como um part-time ou como uma atividade lateral, mas focado na atividade, e faz isso identificando o tipo de advocacia que quer exercer, uma advocacia voltada para o tecido empresarial, para as PMEs, da região norte de Portugal e Galiza, que foi o espaço geográfico que foi identificado de início, e, sobretudo, focada na consultoria às empresas. Aliado a isto, e inicialmente, aliás, na página inicial do primeiro site da sociedade, essa palavra aparecia destacada, esteve sempre presente a ideia da internacionalização e, portanto, das relações transnacionais e do apoio às relações transnacionais entre as empresas que eram os clientes-alvo. A sociedade progrediu, desenvolveu-se, a estrutura de pessoas foi crescendo, foi-se consolidando, a equipa passou, enfim, atualmente é uma equipa de 15 pessoas, uma equipa altamente motivada, formada sobretudo dentro da própria sociedade, através de processos de estágio, formação interna e depois que dão origem à figura do associado, e a sociedade passou a contar com vários associados, e fez um percurso que tem sido um percurso doloroso, de crescimento contínuo, com as chamadas dores de crescimento. Ainda não paramos de ter essas dores, o que é para nós um ótimo sinal. Objetivamente, nos últimos 3 anos, em termos médios, a sociedade cresceu cerca de 30% por ano, portanto está numa fase de crescimento ainda rápido, e estamos, enfim, contentes. E dentro destes objetivos de, por exemplo, a área de atuação PMEs, Norte, Galiza, concretizaram-se? Concretizaram-se e, de algum modo, expandiram-se. O que aconteceu é que, sendo esse eleito inicialmente como o target, enfim, de trabalho da sociedade, a consultoria evoluiu para além da consultoria, a sociedade passar a fazer contencioso, e o target passou muito para o mercado ibérico, ou seja, nós acabamos, enfim, ao fim de 5 anos, diria eu, de existência da sociedade, a abranger um conjunto de empresas em Espanha, em vários pontos de Espanha e em vários pontos do país. Portanto, o target inicial, de algum modo, expandiu-se e, portanto, alargou-se a outras áreas. E estamos a falar de empresas portuguesas? Estamos a falar de empresas portuguesas, como estamos a falar de empresas espanholas, como estamos a falar de outras empresas que atuam nos mercados nacional e no mercado ibérico, enfim, nacional e espanhol. Qual tem sido esse crescimento que tem acontecido à sociedade? Qual tem sido, no fundo, um bocado o seu segredo? Como é que isso tem sido conseguido? Eu não sei se há segredo. Eu penso que ou pelo menos eu vejo isso e acho que vejo isso como um processo natural de adaptação. A sociedade fez um esforço de organização interna que durou cerca de 3 anos, foi um investimento de cerca de 3 anos em organização interna, portanto, em preparação da estrutura, com um investimento considerável em sistemas de informação, em mobilidade, portanto, a capacidade de os advogados trabalharem à distância, de formação interna, não só na área jurídica, mas também em áreas da qualidade, nas áreas de recursos humanos, portanto, todo um conjunto de investimento
que acabou, julgo eu, por justificar algum dos frutos e do progresso que temos tido em termos de trabalho. A Sociedade FES é uma das sociedades portuguesas que tem certificação da qualidade, teve essa certificação de qualidade que implicou, enfim, fazer uma estruturação de toda a sua gestão, quase segundo um molde empresarial, e fez também a estruturação da prestação dos serviços jurídicos segundo regras muito objetivas e procedimentos internos muito objetivos, enfim, que é enfim, o suporte, diria eu, infraestrutural do funcionamento de toda a sociedade. E isso foi um caminho que decidiram trilhar desde o início, por exemplo, as questões da formação, uma boa formação interna do seu pessoal, esta questão das infraestruturas que estava a falar, esteve desde o início implícito na filosofia da sociedade? Sim, eu julgo que sim, julgo que foi algo que desde o início que existiu. O primeiro, o modo profissional como abordamos a constituição da sociedade, enfim, há 8 anos atrás, implicou fazer um estudo prévio e um planeamento prévio daquilo que iam ser os anos seguintes. Fizemos isso segundo um modelo de gestão, com plano de negócios, com a perspectiva do que vai ser o crescimento, e nesse âmbito a formação era algo que era essencial, a formação interna, não só dos advogados, mas também das equipas de suporte, das pessoas que fazem o suporte administrativo, financeiro e de comunicação da sociedade. E para além disso, hoje em dia vivemos numa sociedade em que é difícil escapar às tecnologias. Claro. Uma sociedade que não esteja permanentemente em contacto com o mundo, em que os advogados não possam trabalhar de qualquer ponto, a qualquer momento, não consegue prestar um serviço ao cliente em tempo que é o tempo pretendido pelo cliente, que é ontem, não é? O agora. Em termos de internacionalização, já falou em Espanha, claro. Há outros mercados onde esteja presente, onde tenciona estar presente, ou tem acordos com algumas sociedades nesses mercados? Não, portanto, nós temos a internacionalização, como lhe disse, desde o início, enfim, como um dos objetivos. No DNA. O DNA é uma palavra que até nos é cara, em termos nós temos uma sigla, é uma assinatura, uma tagline da sociedade, que é o The Legal DNA, que no fundo espelha a ligação que temos com os nossos clientes. Nós entendemos os nossos clientes empresariais como entidades que têm o seu DNA próprio, e nós gostamos que eles sintam que a parte legal do DNA deles está na Sá Miranda. E essa foi a razão da escolha desse DNA. Em termos de internacionalização, nós temos parcerias estáveis quase desde o início da sociedade, portanto, desde 2005, 2006, com Angola, um escritório em Luanda, com o Brasil, um escritório no Rio de Janeiro, com ligações a São Paulo, e com escritórios em Espanha, em Madrid e noutras zonas de Espanha. Essas ligações são estáveis, já são muito duradouras e têm sido as nossas principais parcerias a nível internacional. Nunca avançamos com a criação de estruturas no exterior, porque não temos massa crítica para isso, nem isso é uma das nossas prioridades. Temos, no entanto, pela clientela que temos, que é uma clientela, enfim, que passeia e, portanto, que investe lá fora. Temos estado presentes em diversos países. Enfim, em 2013, por exemplo, tivemos advogados em Xangai, tivemos advogados em Banjul, na Gâmbia, tivemos advogados, enfim, em sítios estranhos no Brasil, em Fortaleza, enfim, tivemos advogados em vários sítios a acompanhar operações de clientes. Quais, no seu entender, o que é que distingue a Sá Miranda e Associados das outras sociedades? Quais são as suas mais-valias? Eu não consigo identificar com muita facilidade as mais-valias. Nós acreditamos que os nossos fatores diferenciadores resultam da empatia que conseguimos estabelecer com os nossos clientes. O processo de interação com o cliente é um processo extraordinariamente personalizado, por vista até desta lógica do DNA, do legal DNA que nós, enfim, cultivamos internamente.
Isso passa por conhecer muito bem o negócio do cliente e passa por estar ao lado do cliente, quase permanentemente. Este fenómeno de proximidade é um fenómeno que, quando fizemos a certificação da qualidade, foi o ponto essencial. Ou seja, o objetivo essencial da certificação de qualidade era não perder, com o crescimento da sociedade, a ligação ao cliente. Nós não nos esquecemos que os clientes, embora o nosso enfoque sejam empresas, são pessoas. As empresas são realidades jurídicas criadas pelo direito, não é? São sociedades, enfim, fictas. As pessoas é que estão por trás das empresas e essa ligação é o nosso, enfim, é aquilo que eu identifico como um fator diferenciador da nossa atividade. Também temos um outro aspecto que se prende com o olharmos para o problema, ou a operação, ou o assunto que o cliente nos coloca, com uma lógica de resultado. Embora os advogados tenham os seus serviços numa lógica de obrigação de meios, a prestação dos seus serviços é obrigarem-se a fazer os máximos esforços para atingir o resultado, sabemos que os clientes muitas vezes querem o resultado e nós, enfim, olhamos para o problema também nessa ótica, embora, enfim, sem prejuízo dos maiores esforços, serem sempre tudo aquilo que está ao nosso alcance fazer, não é? Próximas etapas da sociedade. O que é que prevê no atual contexto? Também tendo em conta que, apesar do contexto de crise, a sociedade tem vindo a crescer. O que é que perspectiva para a Samiranda e Associados? Nós temos projetos e temos objetivos traçados. Temos um objetivo que eu dizia que é o mais ambicioso de todos, que é enviarmos um convite daqui a 92 anos aos nossos clientes de então, a convidá-los para o evento do aniversário, do 100º aniversário da Sociedade. Esse é um convite, enfim, que se calhar eu já não poderei aceitar, mas que é um objetivo que é institucional. Nós queremos ver a Samiranda como uma instituição de referência em termos de advocacia nacional e europeia. Temos, enfim, objetivos mais de curto prazo. E nesses objetivos de curto prazo temos para o ano 2014 um projeto que está a ser preparado desde o ano passado. Portanto, um projeto que tem sido desenvolvido com outras duas sociedades de advogados e que culminará numa fusão durante o ano 2014, trazendo para o mercado da advocacia aquilo que queremos que vai ser um novo player de referência. E esse é o nosso projeto interno, enfim, principal para o ano 2014, em que estamos fortemente empenhados e que já começamos a executar de resto para que se concretize nos timings que temos previstos. Sobre a advocacia em Portugal, como é que a definiria atualmente nos tempos que correm? Isso é uma pergunta mais política. A advocacia, eu penso que enfim, é uma profissão imprescindível. E em Portugal, em períodos mais conturbados, é uma profissão que eu diria que é essencial, porque nós, enquanto advogados, representamos interesses dos clientes e vamos defender esses interesses dos clientes. Penso que está num período de mudança grande. Nós temos duas leis que neste momento podem condicionar a evolução da advocacia em Portugal. Uma que tem a ver com as associações profissionais, que vai implicar mudanças no acesso à Ordem dos Advogados, e outra que é o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados, que está em fase de revisão neste momento. Penso que isso poderá significar um novo paradigma da advocacia, muito proximamente, se forem para a frente ideias como a multidisciplinaridade, como a possibilidade de entrada de capital de não-advogados nas sociedades de advogados. São ideias novas em Portugal e, enfim, que trazem desafios novos também. É adepto e oportunidades. Não sei se é adepto, não tem uma opinião formada. Não tenho nenhuma posição de princípio contra nem a ideia das sociedades multidisciplinares, nem a ideia de capital estranho à advocacia nas sociedades de advogados. Não tenho nenhuma posição de princípio contra isso. Penso que a regulação desse modelo
de atividade, de exercício de atividade, passará por um respeito rigoroso pelos deveres a que estão os advogados obrigados, sobretudo os deveres de sigilo profissional, que têm que ser salvaguardados mesmo nesses cenários. O sigilo e a independência. A partir do momento em que a regulação salvaguarde devidamente esses deveres, eu penso que isso é uma aventura, é uma possibilidade. A sociedade trabalha muito com empresas e, sobretudo, um dos seus alvos são as empresas. Advogar em Portugal é muito diferente de advogar em Espanha? O ordenamento jurídico é mais complicado em Portugal do que em Espanha, por exemplo? Há, assim, grandes diferenças? Ora bem, eu diria que são ordenamentos jurídicos, quer o português, quer o espanhol, muito similares e, neste momento, muito marcados pelo direito da União Europeia. Portanto, há uma elevada uniformização em termos de soluções jurídicas, o que permite e facilita um advogado português facilmente a perceber-se qual é que é a realidade e quais são as normas aplicáveis em Espanha e compreender a forma como o direito é aplicado. Penso que essa similitude de ordenamentos jurídicos também é benéfica para as relações entre empresas dos dois países. É fácil para uma empresa portuguesa atuar em Espanha. Há uns anos atrás era mais difícil, havia um fortíssimo proteccionismo Isto tem vindo a desaparecer? em Espanha, que nós temos sentido que tem vindo a recuar um pouco, e as empresas portuguesas que já estão a conseguir entrar com outro à vontade no mercado que antes era mais difícil. O processo inverso nunca existiu, as empresas espanholas sempre estiveram cá, enfim. É um ambiente, o ambiente ibérico é, apesar de tudo, um ambiente simpático em termos de exercício da advocacia e do investimento. Em termos do funcionamento da máquina judicial, é mais rápido em Espanha, mais rápido cá, ou não há grandes diferenças? Para além da legislação? Eu diria que, em termos de máquina judicial, isso é algo que se pretende evitar. Portanto, a máquina, o recurso a tribunal é algo que deve ser prevenido. Portanto, só em último caso é que devemos recorrer. Eu penso que em Portugal, e gostava de salientar isso, nós estamos num momento de transição no que toca ao aumento de qualidade do nosso sistema judicial. No ano passado foi publicado o Código de Processo Civil novo, e esse Código de Processo Civil novo traz, de facto, uma mentalidade nova para o direito do acesso aos tribunais. Que, no fundo, as regras de acesso aos tribunais, o período de duração dos processos, tudo isso. Penso que estamos num momento em que podemos vir a capitalizar isso como uma fonte de atração de investimento, porque estou convencido que será melhor a aplicação do direito nos próximos anos, quando este código começar a ser implementado e a ser compreendido pelos agentes judiciais e começar daí a extrair-se algum efeito útil. Portanto, foi um bom passo, é um bom passo. Eu diria assim, falta complementá-lo com a regulação do mapa judiciário, que ainda não está cá fora, enfim, isto ainda a ser debatida, que é sempre difícil, mas penso que é um passo positivo e é um sinal otimista para a Justiça. Miguel Miranda, muito obrigado pela sua presença no Direito a Falar. Ora é essa. Foi o Direito a Falar desta semana, voltaremos para a próxima.